Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela TV Com Brasil. Esse programa gravado aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, para trazer aqui as belezas da nossa terra, o Mato Grosso do Sul, e falar também da importância deste estado para a nossa Confederação Brasileira. E hoje o Mato Grosso do Sul em Foco vai destacar a importância dos avós na estrutura da família. Não saia daí, nós vamos dar o nosso intervalo e voltamos já para falarmos sobre os avós. Então fique atento. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Marcas famosas de lubrificantes. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Muito bem, nós vamos falar hoje então sobre os avós. Este programa aqui é uma produção também da Igreja Presbiteriana de Dourados, e a igreja valoriza muito a família. No geral, o cristianismo valoriza muito a família. A família é a estrutura que Deus estabeleceu para a humanidade e é a célula máter da humanidade. Nada consegue abalar a família, porque ela é uma instituição que vem do coração do próprio Deus, aquele que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. E um dos personagens assim de grande valia, de grande importância da família são os avós. E esses dias se comemorou o Dia dos Avós. E eu quero destacar um texto da Bíblia aqui que fala de uma avó, uma mulher muito cuidadosa com o seu neto. Fala assim: dou graças a Deus por tudo, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O apóstolo Paulo escreve uma carta na Bíblia para o seu filho na fé, Timóteo. Nós temos duas cartas que Paulo endereçou a Timóteo, 1º e 2º Timóteo. Esta segunda carta é a última carta do apóstolo Paulo. Ele já estava idoso, ele estava preso em Roma, aguardando o seu julgamento. Ele estava preso por razões, digamos, políticas, que o império o acusou de colocar fogo em Roma. O apóstolo Paulo, Nero, o imperador, mandou colocar fogo num bairro de Roma e acusou os cristãos. E Paulo é quem estava sendo procurado para ser responsabilizado como mandante, coisa que ele nunca fez. Mas é assim que funciona este mundo dos homens.
E Paulo escreve esta carta exatamente para falar a Timóteo, seu filho na fé, a respeito dos cuidados com a igreja e dos cuidados que ele deveria assumir como um servo de Deus que deveria cuidar bem da igreja. E ele então faz uma referência à formação espiritual desse jovem. Timóteo é um pastor, um assistente do apóstolo, e ele teve uma formação dentro de um lar dividido. A sua mãe e a sua avó eram judias, tementes a Deus, mas o seu pai era gentio, pagão. E Timóteo então é criado sob a influência da palavra de Deus e da lei de Deus. E Paulo faz uma referência muito forte aqui à sua avó, a avó Lloyd. Todos nós temos assim um cuidado muito especial com os nossos avós. E certamente Timóteo era um desses jovens que aprendeu a amar e a respeitar a família e a respeitar os seus avós. Deixa eu falar primeiramente dos netos com os avós, depois eu vou falar dos avós com os netos. Todos nós, criados nesse contexto de família, sabemos a importância de uma avó. A avó Lloyd, ela teve uma grande importância na vida de Timóteo. E é muito bom quando nós aprendemos a amar e a respeitar os nossos avós. Eu quero fazer um desafio aqui para você que me ouve. Ensine seu filho a valorizar os avós. Ensina a amar os avós. Tem muitos filhos que nem sabem o nome dos avós. E é muito bom quando nós temos um avô, uma avó cuidadoso, cuidadosa conosco. Eu me lembro com muito carinho da minha avó. Aos 6 anos de idade aconteceu uma cena na fazenda do meu avô, lá em Minas, que nós fomos colocados para falar um salmo, recitar um salmo para os avós. Então, eles valorizavam muito isto, os netos, recitar textos bíblicos. E os avós incentivavam muito isso. Então nós, com aquele carinho, aquele respeito com os avós, ainda pequenos, 6, 7 anos de idade, nós fomos então, eu e meu irmão, recitar o salmo para nossos avós. Terminado de recitar o Salmo 117, por sinal, o menor salmo da Bíblia, nossa avó então foi lá e nos deu uma xícara para tomarmos leite ao chegar em casa. Aquilo marcou muito a nossa vida. E o respeito com os avós, o zelo com os avós, o carinho com os avós retrata princípios e valores fundamentais de uma família temente ao Senhor, de uma família que confia no Senhor. Timóteo foi um moço muito abençoado pela sua avó Lloyd. E nós, netos, que temos avós zelosos, amorosos conosco, somos muito abençoados com as ações dos nossos avós, com os conselhos dos nossos avós. E eu lembro com muita saudade, com muito carinho dos meus avós. Tanto a minha avó paterna, quanto meus avós maternos. Eu lembro com muito carinho a casa deles, os cuidados deles conosco. E são coisas que marcam profundamente a nossa vida, marcam profundamente o nosso contexto familiar. Eu tive a bênção de conhecer não só avós, mas também bisavós. E é muito gostoso o carinho deles conosco. E é muito precioso quando os netos sabem amar e respeitar. E, aliás, eu quero dizer aqui para os netos mais do que isto. Muitas das vezes hoje os avós ficam em casas, às vezes sozinhos, às vezes solitários. E não são só os filhos que fazem falta para estes avós. Os netos fazem muita falta para esses avós. Os netos precisam aprender a amar, a demonstrar carinho, respeito com esses avós, porque eles sentem muita falta dos netos. E eles amam quando os netos ligam
ou vão lá fazer uma visita, faz uma ligação de vídeo, hoje pelo WhatsApp é tão fácil isso, e outros meios de comunicação, tão fácil fazer uma chamada de vídeo, conversar um pouquinho com o vovô, com a vovó, liga para o seu avô, liga para a sua avó, faça-lhe uma visita, vai lá, abrace, demonstre carinho, pede a sua bênção, não despreze este bem precioso que você tem na sua família, que são os seus avós, muitas das vezes solitários, muitas das vezes já doentes, idosos, eles sentem muita falta dos netos. Então eu quero falar neste primeiro bloco a respeito dos netos, olhando para os avós, amando, cuidando, respeitando, considerando, dando atenção aos seus avós. Eles são bem muito preciosos para nós. E nós estamos vivendo nesse tempo de pandemia, onde muitas famílias perderam os seus avós. Uma das discussões da pandemia é exatamente essa. No início da pandemia, alguém relatou com muita precaução este assunto, quando foi falado assim, não, essa Covid, ela não tem grande, ela não é tão nociva assim, ela vai afetar só os idosos, e ela vai afetar e às vezes até tirar a vida só dos idosos. E alguém falou assim, só dos idosos? Não. Os idosos fazem muita falta na nossa sociedade. E realmente há muitas famílias hoje chorando a falta do seu avô, da sua avó, do idoso da família. É a matriz, eles são as colunas morais da sociedade. E os netos devem valorizar os avós por muitas razões, mas uma delas é que eles são uma matriz da família, uma coluna da família que precisa ser amado, respeitado, precisa ser cuidado, precisa de atenção, de carinho. Então, parabéns a todos os avós pelo Dia dos Avós, mas se você, neto, ainda tem o seu vovô, sua vovó, lembre de fazer uma visita a eles, demonstrar amor, demonstrar carinho, porque isto é de grande valia. A Bíblia diz do bem de Israel, lá no Salmo 128, fala que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem. Os filhos no interior da casa, como a videira frutífera. Essa estrutura maravilhosa da família chega nos avós, para que eles vejam os filhos de teus filhos, paz sobre Israel, mas para que os avós vejam os netos, os filhos de teus filhos. Esses netos precisam de aprender a ir lá na casa da vovó, do vovô, visitá-los, abraçá-los, beijá-los, demonstrar carinho e atenção por eles. Então, nossos parabéns aqui. O programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje está lembrando da importância dos nossos avós, valorizando o idoso, valorizando o vovô e a vovó, e aqui com a visão dos netos para os avós. Porque às vezes falamos dos avós só, dos avós para os netos. Não. O primeiro bloco aqui do programa nós estamos destacando a visão dos netos para os avós e incentivando você, neto, a valorizar o seu avô, a sua avó. Eles precisam desse carinho, eles precisam deste cuidado. Aqui nós estamos falando de Lloyd, avó de Timóteo. E certamente Timóteo foi um moço que tinha muito apego, muito carinho pela sua avó, porque diz aqui o texto que ele era um neto que conservou no coração uma fé sem fingimento. E uma fé sem fingimento nos leva a reconhecer aqueles que nos ensinaram a palavra de Deus. E Lloyd fez isso com seu neto Timóteo, na companhia da sua filha, a mãe de Timóteo, chamada Eunice. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos aí no outro bloco. Nós vamos inverter aqui o polo, vamos falar dos avós para os netos, tá certo? Vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras,
shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Muito bem, o programa Mato Grosso do Sul em Foco hoje está lembrando do Dia dos Avós. Aqui no Mato Grosso do Sul nós temos um carinho muito grande com os nossos avós e em todo o Brasil também, nosso povo brasileiro que ama a família, que sabe respeitar a família, o papai, a mamãe, o vovô, a vovó. Tem nesse Dia dos Avós um dia muito especial. No primeiro bloco nós falamos do olhar dos netos para os avós, e neste agora queremos falar do olhar dos avós para os netos. Ontem foi comemorado aí em todo o Brasil o Dia dos Avós, e nós estamos lembrando assim com muito carinho este dia, esta data, exatamente porque ela é uma data marcante na estrutura da família. Estava vendo no grupo, no grupo de WhatsApp da igreja, o grupo das mulheres da SAF da igreja, postando foto com seus netinhos. Os seus netinhos sorridentes ali, ora no braço, ora no colo, ora sentado ao lado. As avós sorridentes, orgulhosas de seus netinhos. E lembrando aqui o que a palavra de Deus nos ensina, o Salmo 128 que estávamos citando, fala: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a posteridade de Jerusalém e também a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos. Paz sobre Israel, os filhos de teus filhos. Como é precioso isto, quando Deus dá a graça da longevidade a um homem, a uma mulher, e ele se torna vovô, vovó, para ver os filhos dos filhos, os netos, e ajudar a cuidar dos netos, o carinho com os netos, o amor com os netos. Muitos falam assim: pastor, ser pai, ser mãe é muito bom, mas bom mesmo é ser avô, avó, ver os netinhos, aquela alegria com os netinhos. Eles não medem esforços. Aqui o texto está falando da avó de Timóteo, que foi zelosa, cuidadosa na formação espiritual deste homem, e ele se tornou um homem habilitado e foi cuidar da igreja de Deus. Foi uma importante liderança da igreja no final do primeiro século, Timóteo. Ele, a princípio, é tratado por Paulo como um jovem tímido, chorão, um jovem doente, e não obstante a tudo isso, um jovem extremamente útil ao reino dos céus. Por quê? Porque era um homem de caráter íntegro. E a formação espiritual desse moço, a sua avó Lóide, a sua mãe Eunice, ensinaram as sagradas letras, e ele preservou no coração uma fé genuína em Deus, uma fé sem fingimento. Então os avós têm um papel muito importante na vida dos netos, não só para dar uma balinha, um docinho, um presentinho, mas um papel importantíssimo com exemplo, conselhos, não é? Carinho, atenção. Às vezes os avós fazem qualquer coisa para chamar a atenção do neto, para dar atenção ao neto, à neta, e é justo que faça isso pelo amor, pelo carinho e também pela atenção que esses netinhos devem dar aos avós. Mas eu quero chamar a atenção aqui, avó, vovô, vovó, do papel sublime, importante que você exerce no seio da sua família, no seio do seu lar, como aquele conselheiro, aquela conselheira, aquele que acolhe, aquele que dá carinho, aquele que dá presente, é também aquele que dá conselhos, instruções, exemplo
para os seus netos. E como é bom quando os avós entendem o papel deles, e principalmente de orar pelos seus netos. Os nossos filhos são carentes de oração, e os avós têm um papel importantíssimo de orar pelos seus netos, pedir a bênção de Deus pela vida de cada um deles. Esses netos precisam de amor, de carinho, mas de conselho, de oração, de ser conduzido aos pés de Cristo. E embora seja a responsabilidade do pai e da mãe, mas os avós têm um papel também muito importante nisto. Eu me lembro bem de meus avós maternos, com quem eu convivi mais. Às vezes, aos domingos, íamos para a fazenda. Quando chegava a hora de ir para a igreja, o meu avô colocava todo mundo ali dentro de um carro da época e conduzia todo mundo para a igreja. Era hora de ir para a igreja. E eu ficava orgulhoso de saber que meu avô era um homem crente, temente a Deus, um homem de bons conselhos, de boa postura. Quando chegava alguém: você é neto do seu João, olha que bom, seu avô é um homem de bem, um homem de respeito. Então, este exemplo que o meu avô, minha avó deixou em nós é algo muito forte. E depois os nossos pais fortaleceram ainda mais isto em nós, este papel importantíssimo. Então, vovô, vovó, não pensa você que você não tem mais função no contexto da família. Muito pelo contrário, você tem uma função extraordinária no contexto da família, e é por isso que a família é este presente de Deus, é onde nós podemos ter no contexto da família o idoso, o adulto, o jovem, o adolescente, a criança, o recém-nascido. E nessa cadeia familiar, nessa estrutura familiar estabelecida por Deus para o bem de cada um de nós, é para o bem de cada um de nós. O vovô se alegra com o netinho, como o netinho se alegra com o vovô, com a vovó, o pai com o filho com o pai, o idoso com a criança com o idoso, o jovem com o adulto com o jovem. Este relacionamento próximo, íntimo. E os avós, eles têm um papel muito importante nessa estrutura familiar, e é estabelecido isso por Deus para o bem da família. Então, tanto faz bem para a criança quanto faz bem para o idoso. A família é um bem de Deus, e por isso ela faz bem a todas as gerações. E você, neto, dê ouvido ao seu avô, dê ouvido à sua avó, à sua mãe, a seu pai, se você quiser tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, eu quero valorizar aqui os avós. Você, vovô, você, vovó, que está me ouvindo neste momento, que Deus abençoe a sua vida. Não desanime, não abaixe a cabeça. Pegue a sua Bíblia. Você tem muito que ensinar aos seus filhos. Leia lá o Salmo 72, a súplica do ancião, e veja como que o ancião, o vovô, a vovó, tem tanto que ensinar para as gerações futuras, principalmente para os seus netos, para o contexto da sua família. E você, neto, aprenda a valorizar seus avós. Depois vai ficar uma lembrança muito saudosa, muito gostosa do seu avô, da sua avó, como eu tenho dos meus avós. Que Deus assim te abençoe. E o Mato Grosso do Sul em Foco hoje está lembrando as famílias a importância dos avós na estrutura da nossa casa. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363.
Mato Grosso do Sul em Foco hoje está lembrando do Dia dos Avós, e hoje eu quero orar pelos avós. Onde você estiver agora, vovô, vovó, meu respeito, meu carinho, minha palavra de encorajamento. E eu vou orar por vocês. Quero orar também pelos netos. Valorizem seus avós. Eles amam vocês e são muito importantes para o seu bem-estar emocional e espiritual. Oração é tocar o céu, oração feita por um justo tem o seu valor. Oração é... Senhor Deus, nós agradecemos pelos avós que nos acompanham nesta hora. Oramos também pelos netos, para que saibam valorizar seus avós, amá-los, respeitá-los, ouvir os seus conselhos, guardá-los no coração, e que esses avós saibam dar conselhos oriundos da palavra do Senhor, não meramente, ó Deus, de suas histórias, que também são importantes, devem ser contadas, mas os conselhos sábios que emanam da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Vá, ó Deus, ao encontro daquele vovô, daquela vovó que está no seu leito, em tempos às vezes de enfermidades, de dores. Visita-os com a tua graça e com a tua misericórdia. E que o Senhor mesmo abençoe todos os idosos das nossas famílias. Oramos pedindo que as novas gerações saibam amar, respeitar o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó, como convém no Senhor, para o bem da família e para o bom crescimento deste filho que cresce dentro dos nossos lares. Muito obrigado por este tempo juntos aqui. Oramos no nome de Jesus. Amém. Estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, Potestade abala. quando eu oro, O inimigo cala. bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar.